Quem dera chegasse essa hora para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar, a gente pudesse aposentá-la. Seria bem melhor. Então, quero cumprimentar vocês, a igreja reunida aqui, a igreja que está online, nas casas, pelos seus 40 anos de organização como igreja. É uma data, assim, simbólica, bonita, né? 40 anos. Eu já tive 40 anos, eu já tenho quase o dobro, né? 40 anos. Mas é tão interessante a gente voltar o pensamento, né, para os dias passados, para os começos. É tão, assim, especial a gente lembrar desses momentos que certamente vocês viveram de lutas, né? Muitas lutas, muitas dificuldades, mas também de tão lindas recordações de pessoas que foram bênção. Não é sensacional isso? Lembrar fulano, beltrano, não sei o quê. E eu fui vendo algumas pessoas que eu conheci, né? É tão legal isso, na vida da igreja, a gente saber que a igreja não é só feita por nós, né? Hoje, né? Ela tem uma história toda, um monte de gente passou por aqui, deu a sua contribuição, alguém sonhou, o outro incentivou, e é um trabalho assim de todos, não de apenas alguns. E é tão bom isso. Eu gosto de lembrar do que passou. E nós estamos no passado de vocês também, né? Porque vocês estão fazendo 40. Nós fizemos 29 de organização. E vocês têm a ver com a gente, porque quando nós éramos um pequeno grupo de 7 pessoas, um pouquinho mais depois, a gente acabou se filiando aqui à igreja e nos tornamos congregação da Vila Joca. Então, eu sempre brinco com o Marcos, Marcos, você é a nossa mãe, né? E ele faz assim, mas só isso, ele nunca me pegou, não. Então, temos ligações bastante, passamos tantos momentos juntos, né? Em situações. Então, parabéns para essa igreja, parabéns também pelo salão que vocês levantaram, né? Que primeira parte aqui já podendo ser usada, é uma grande vitória, porque construção não é brincadeira. Lembro lá da nossa humilde, né, tenda lá também, a nossa congregação, lá nosso prédio, que quando a gente foi construir, a época, não sei se aqui aconteceu, eu não investiguei aí, mas lá foi assim, chegou um e disse assim, olha, eu acho que é necessário, sim, construir, mas não é o momento, devia deixar para mais tarde. Então, eu estou saindo da igreja mais tarde, eu conto isso em todo lugar que eu vou, né? Todo lugar que eu vou. Mais tarde, quando estiver tudo pronto, inclusive com ar-condicionado, eu volto. Aí eu, naquela unção de malcriação, eu falei, não precisa voltar não, se você vai de vez, não precisa voltar mais não. Na hora do batente, na hora da luta, quer pular fora, para depois só usufruir, né? Olha, Deus não precisa disso, a igreja também não. Um outro falou assim, olha, para que construir? Tá bom assim, a gente apertado, né? Na nossa caixa de fósforo, e também foi embora. Então, acontece muito, não sei se aqui aconteceu, mas lá sim, gente que não queria estar junto nessa hora de luta, mas graças a Deus a gente venceu, vocês estão vencendo também. E vencerão muito mais, né? Firmados no Senhor, hão de vencer. E não vão ficar aqui por um tempo, mas depois vão subir também, né? E entregar tudo nas mãos do Senhor e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Agradeço aí, trouxe minha torcida, viu? Falei assim, vou lá na casa deles, né? Vou levar a torcida aí, a dona Marli, o Fábio, meu Uber, Fernanda, minha filha, minha neta Elisa. Então, trouxe a torcida. Eles que se voluntariaram, tá? Não, vamos lá. Então, tá bom. E eu queria ler com vocês em Êxodo 17, 8 a 13. Senão daqui a pouco alguém vai dizer assim, o que esse cara veio fazer? Só ficar jogando conversa fora? Vamos pregar, né?
Então vamos à mensagem. Êxodo 17, 8 a 13. A receita da vitória é o tema da mensagem. Então vamos ao texto. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. E então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Quem aqui dos presentes, já que eu não posso perguntar aos ausentes, né? Lógico, mas quem aqui que está conosco nessa noite deseja fracasso para a sua vida? Tem alguém que deseja fracassar? Eu quero ser um fracassado ou fracassada. Ninguém, porque ninguém é bobo. Todos nós desejamos vencer. Todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida. E as igrejas, naturalmente, também querem ser bem-sucedidas. Vocês, como igreja, desejam o fracasso? Claro que não. Vocês desejam ser bem-sucedidos no seu ministério, na sua vida como igreja. Nenhum de nós, seja pessoa, seja comunidade, igreja, deseja experimentar derrotas e fracassos na sua vida. E sem procurar fórmulas mágicas, mas analisando o texto lido, podemos ver alguns princípios que podem nos ajudar a responder essa questão de como ter a receita para a vitória. Você gostaria de ter essa receita? Receita para a vitória? Principalmente as mulheres gostam de trocar receitas, né? A receita do cachecol, do crochê, não sei nem mais se elas fazem crochê. Antigamente faziam tricô, a receita do bolo, da comida. Os homens também às vezes trocam algumas receitas. Mas para a vitória existe receita? A receita da vitória. O título da nossa mensagem pode parecer um tanto pretensioso, ou até pode parecer uma receita, que eu tenha alguma receita mágica. Não é nada disso, mas o texto que nós lemos pode nos dar importantes e interessantes lições para que nós possamos ter sucesso na nossa peregrinação aqui na terra, na nossa vida cristã. E quer a receita? Então vamos a ela. A batalha que está acontecendo aqui, é a primeira batalha que Israel vai travar após a sua libertação do cativeiro no Egito. A rigor, Israel ainda não é um povo na verdadeira acepção da palavra, porque é apenas uma massa de ex-escravos. A sua organização social é bem precária. É um povo, na sua grande maioria, desarmado. Eles não têm equipamentos suficientes para a luta. Não têm um armamento adequado, não têm técnicas de guerra. E até mesmo seu senso de unidade é bem pequeno, posto que entre eles há muita gente que está ali sem noção de unidade. Está porque Maria vai com as outras, o povo foi, vou também, não vou ficar, né? Todo mundo vai, eu vou. Então é assim, não tem esse senso de unidade, está ali sem nenhuma convicção do que está fazendo. Muitos estão por estar, mas esse povo
que está fazendo essa caminhada pelo deserto é, na realidade, um quadro representativo da igreja. A gente poderia fazer uma analogia, uma comparação do que estava acontecendo ali naquele momento, esse fato histórico, com a igreja de hoje, com esta igreja, por exemplo. Nós somos uma comunidade peregrina, estamos a caminho. A caminho da onde? No tempo do pastor Marcos, a gente cantava assim: caminhando eu vou para Canaã, né? Então, a ideia nossa era, estamos caminhando para a terra prometida do Senhor, para Canaã celestial. E essa é a realidade, estamos aqui neste mundo, nesta terra, em peregrinação, caminhando para a pátria celestial. E estamos em busca da pátria verdadeira. Somos um povo que teve uma experiência com Deus. Há pouco a irmã aqui dava o seu testemunho de como ela se entregou a Jesus, como ela se rendeu ao Senhor, e eu sei que cada um poderia dar uma palavra de como aconteceu esse encontro extraordinário com o Senhor, que mudou a sua vida. Não é assim? Você não teve uma experiência que foi especial para você? Então, desde esse instante, desse momento, você foi tirado de uma situação e colocado dentro de um projeto de Deus. A partir do momento que você conheceu Jesus, você passou a fazer parte de um projeto da obra do Senhor. E inteirado com outras pessoas, ou em comunhão com outras pessoas, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para esta igreja. E vocês têm que estar inteirados, têm que estar irmanados para que esse projeto de Deus possa ser concretizado na vida de vocês como pessoas e como igrejas. Essa batalha, a batalha de Refidim, é um verdadeiro quadro da igreja. Somos, sim, uma comunidade peregrina. Se é que aqueles hinos, eu não sei se antigamente, né, a gente cantava muitos cânticos, sou peregrino na terra. Se isso é verdade, somos peregrinos na terra, se a gente se entende assim, então prestemos atenção para ver o que Deus tem para nós. Jesus Cristo fez com que nós fôssemos colocados um do lado do outro, para termos vivermos um projeto especial, formando um grupo especial. Somos uma família, somos uma pátria e devemos viver em senso de cooperação. O texto, obrigado. O diácono aqui caprichou. O texto mostra o valor de um líder. Um bom líder quer conduzir o seu povo à vitória. Mostra também que um líder sem cooperadores competentes, não é nada, não consegue chegar onde ele pretende chegar. E o texto vai mais além ao mostrar que um líder, mesmo com determinação, mesmo com auxiliares ou cooperadores competentes, mas sem o envolvimento de todo o povo, também não chega a lugar algum. Israel enfrentava nessa ocasião uma situação difícil. Enfrentava um inimigo perigoso, os amalequitas. E sobre ele nós podemos ler em Deuteronômios 25, 17 e 18. O que a Bíblia fala desse povo? É aquilo que a gente chamaria de a tática da hiena. Lembra-te daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito? Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que vinham vindo atrás dos outros. É isso
o que eles estão enfrentando. Um povo guerreiro, um inimigo guerreiro, cruel, um povo armado, equipado, um povo que conhece o deserto bem e que ataca com essa tática da hiena por trás. Em vez de enfrentar de frente, vem pelos fundos, vem por trás. E lá na traseira da multidão, quem estaria? Certamente os anciãos, os cansados, os enfermos, doentes, as crianças, esses. E eles atacam esses e os matam. Os guerreiros valentes estão lá na frente. E traiçoeiramente os amalequitas vêm atacando os mais fracos, e com isso vai derrubando uma boa parte, uma boa parcela dos israelitas, até que chega o momento de um confronto inevitável. É um confronto aparentemente desigual, porque os inimigos são ferozes, são guerreiros, têm armas, têm equipamento, têm treinamento militar, têm uma estrutura social, é um povo já. E os hebreus são uma massa de ex-escravos, sem treinamento, sem armas suficientes, sem estrutura social, sem estrutura militar, mas, como diz o texto, venceram. Como? Como isso é possível? Sem condições humanas, mas venceram. O que é que essa história pode nos apresentar como igreja de Jesus? O que ela pode mostrar para a gente, exemplificar para cada um de nós? Como igreja de Cristo, para responder a essa questão de qual é a receita da vitória. O que esse texto nos diz? Apenas 2 ingredientes nessa receita. Olha, fácil, 2 ingredientes, não dá para esquecer. E então, atente para isso. Primeiro ingrediente, a compreensão que cada crente deve ter de que faz parte de um todo. Veja que aqui nessa batalha há uma diversidade de funções. Há um líder, Moisés. Há assessores, Arão e Hur, que estão ao lado do líder. Há o militar, Josué, lá como capitão, lá como líder dos seus soldados. Há os soldados e ao povo em geral. E eles se juntam para, nesse ajuntamento, fazer uma obra. Qual desses todos citados é o mais importante? É possível que alguém diga assim, Moisés, claro, ele era o líder, ele levantava as mãos, né, com o cajado, e o povo prevalecia na luta. Sim, quando Moisés levantava a mão, levantava o cajado, Israel prevalecia na batalha. Mas ninguém aguenta ficar um dia todo com as mãos levantadas, não consegue, é impossível. E Moisés, já de idade, sentia o peso das mãos. Quando as mãos arriavam, Amaleque prevalecia na batalha. E aí o que acontece? Vem Hur e Arão, colocam uma pedra para Moisés sentar e ficam sustentando as mãos dele, para que ele não as baixe e Amaleque prevaleça. Então vocês vão dizer, tem razão, então não é Moisés o mais importante, mas é o Arão e o Hur que estão segurando as mãos dele, porque eles providenciaram o assento, a pedra que serviu de banquinho, e seguraram as mãos de Moisés. Então é Arão e Hur que são os mais importantes. Sim. Mas se não estivesse lá embaixo no vale, é Josué comandando os guerreiros. Então é Josué, porque o Josué que foi para a luta mesmo. Mas Josué sozinho venceria? Jamais. Então os guerreiros? Mas os guerreiros sem Moisés, sem Josué. Vocês viram que o que levou a vitória não foi Moisés, não foi Arão, não foi Hur, não foi Josué, não foram os guerreiros, mas foi a comunidade toda unida que levou a vitória em Gerizim. É uma bela lição para as nossas vidas. Para falar a verdade, o mais importante então não é Moisés.
O mais importante não são Ur, não são Ur e Arão, não é Josué, também não são os guerreiros. A luta era de todos e cada um tinha uma tarefa importante a cumprir naquela batalha, naquela situação. Cada um, para que houvesse a vitória, aceitou a responsabilidade que tinha. Então, aceitou ser responsável, aceitou cumprir o seu papel naquela oportunidade. Cada um desincumbiu-se eficientemente daquilo que tinha de fazer. Compreenderam que o fracasso de um resultaria no fracasso de todos. Assim é a igreja. O que estava se desenrolando não era a causa de Moisés, não era o prestígio de Moisés que estava em jogo, provando sua capacidade de liderar, não era também o prestígio de Arão e Ur para se mostrarem como cooperadores competentes. O que estava em jogo ali era a existência do povo, era a sua vitória. Uma das coisas mais prejudiciais na vida da igreja, qualquer que seja ela, é quando um crente não tem noção de que não é uma parte isolada do corpo, que não é uma parte isolada do todo, que ele não faz parte. É lamentável quando alguém se presume independente. Eu sou uma produção independente, estou lá, mas quem manda no meu nariz sou eu. É uma tristeza isso, porque ou então alguém que se sente a estrela do espetáculo, eu sou. Essa comunidade só vai porque eu estou lá, a coisa só acontece porque eu estou lá. É uma tristeza isso, porque a pessoa não se enxerga como integrante de um corpo, de uma comunidade, não se vendo inserido dentro dela, de uma igreja, dentro de uma comunidade, como parte de um todo. Ou então também é lamentável quando alguém se julga desnecessário. Não sou nada ali, não faço falta, sou tão pequeno, sou tão humilde. Não sei se aqui já aconteceu, mas ao longo da minha vida já tive gente que fala assim, mas meu dízimo é tão pequeno, sinto tanta vergonha, é tão pequeno. Olha, você tinha que ter vergonha de não ser contribuinte, não de ter um dízimo pequeno, porque é conforme o seu ganho. Então não se sinta desprezível, não se veja desprezado, não se veja pequeno, você faz parte de um todo. Agora me passa na mente assim, de 1900 e alguma coisa, havia antigamente o Instituto de Inverno, e ele era sempre na primeira igreja de Santos, na década de 60. Vê como eu sou antigo, hein? E, sabe, eu li, tinha o jornalzinho, né, do Instituto de Inverno na época, que era sempre em julho, e tinha lá umas quadrinhas, uns versinhos, e li aquela vez e nunca mais esqueci. Dizia assim o texto, não vou falar todo o texto, dizia assim, quero ser como um tijolo que em grande construção fica sempre escondido, mas cumpre a sua missão. E tem a outra quadra que era a aplicação disso, deixa para lá. Mas é isso. Às vezes a pessoa pensa, sou tão pequeno, mas às vezes um pequeno tijolo tem sua grande importância numa construção. Então, não abra mão da sua participação na sua comunidade, na sua igreja local. Se veja como importante, não no sentido de arrogância, jactância, eu sou, né? Não nesse sentido, mas eu faço parte, junto com meus irmãos, eu posso fazer alguma coisa. Você viu aqui na retrospectiva das fotos que o pastor Marcos apresentou, como é que foi, né? O pessoal lá naquela casinha dos fundos que eu conheci, a lama no bairro, tanta luta, tanta dificuldade, mas é assim mesmo. Mas
essa insistência, essa cooperação, esse ajuntamento ao longo dos anos de gente dando de si, fez com que hoje estivéssemos aqui, nessa casa, bem abrigados. Estão sentindo frio? Não. Se tiver calor, pode pôr o ar-condicionado, viu? Vale a pena. No calorão, né? Mas isso é para outro momento. E é assim, mas é a luta de todos. Quando todos se esforçam, quando todos cooperam, a gente chega lá, a gente alcança a vitória. Uma das coisas mais prejudiciais para a igreja é quando um crente não tem noção de que não é uma ilha isolada, que ele faz parte de um todo. É lamentável quando alguém se presume independente, ou como alguém se julga a estrela do espetáculo, enxergando a sua atividade como a principal, como a exclusiva, como a mais importante, não se vendo inserido dentro da igreja, dentro da comunidade, como parte de um todo. Ou quando se julga assim desnecessário. Então, veja o que Paulo diz em Romanos 12, 3-8. Diz assim: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém. Mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor é a base dos dons. O ensino que nos fica é que cada crente tem uma função a exercer no meio da comunidade, no meio do povo de Deus, e para que a igreja alcance a vitória é preciso cultivar responsabilidade e solidariedade. Nós não trabalhamos isolados, cada um faz parte de um todo. Esse é o primeiro ingrediente, a compreensão de que cada crente deve ter, de que faz parte de um todo. Você tem essa consciência? Sou parte de um todo. Vocês que são membros aqui desta congregação, têm essa consciência? Eu sou IBVJ, né? É assim que ele vê aqui o rapaz dá os anúncios, né? Anúncios, IBVJ está em ação, olha aí. E você se vê como IBVJ, se entende assim, se enxerga assim, então vista a camisa e sirva com alegria, conforme o desafio do texto aqui. E o segundo ingrediente é a compreensão que cada crente deve ter do seu valor pessoal. Moisés, Ur, Arão, Josué, os soldados, cada um tinha algo a fazer. Não competia a Moisés fazer o trabalho de Josué. Josué, você é ainda um tanto novo, deixa eu que sou mais experiente conduzir o povo nessa batalha. Também não chegou lá o Arão e falou assim: ô Moisés, né, você que diz que não é bom de palavra, deixa aqui, agora eu lidero aí, tá? Chega para lá. Não era isso, mas cada um exerceu a sua função. Não competia o Josué fazer o trabalho de Arão e Ur, assim como não competia Arão fazer o trabalho de Moisés, ou Ur fazer o trabalho de um soldado de Josué. Na obra do Senhor tem que ser assim, todos fazendo aquilo que está destinado a Ele fazer. Sem ciúme, sem queixa, sem desejo de prepotência,
sem desejo de domínio, sem autoritarismo, sabe, mas cooperativamente. Em meio à guerra, cada um compreendeu que tinha um trabalho específico a fazer e que, se não cumprisse bem o seu trabalho, viria a derrota e, consequentemente, a morte. Ciúme, mágoa, queixumes, autoritarismo, arrogância, prepotência, tudo isso é sinônimo de imaturidade espiritual. E o significado disso é que aquela pessoa não está sendo um bom discípulo de Jesus. Eu não sei como é que é aqui a igreja, a gente não tem conversado, a gente não sabe se tem, né? Mas por aí a gente vê como é, né? A gente também já viveu coisas assim. Olha, a pessoa às vezes não tem uma voz razoável, mas porque o pessoal do louvor fica aqui na frente, quer estar lá, com a voz de taquara rachada, né? Não dá, pessoal, tem que entender isso. Às vezes a pessoa é uma pessoa legal, mas não é porque a pessoa é legal que tem que estar à frente pregando. Né? As igrejas mais antigas, deixa, né, entrar por aí, era assim, eu não sei, né, como funciona aqui, não sei direito, não tenho investigado aí com o reverendo Marcos, não sei, mas era assim, chegava o fim do ano, eleição na igreja. Aí começava a distribuição de cargo. E às vezes estava lá o irmão, né, aí dizia assim, ai, coitado do irmão fulano, não ganhou nada. Vamos dar, deixa eu ver o que tem. Diretor de evangelismo. Vamos eleger o fulano, diretor de evangelismo. E o cara não estava talhado para isso, né? Aí a coisa não andava. Aí começava a reclamação. Não tem evangelismo nessa igreja. Mas o irmão não era a pessoa para isso. Hoje até a minha tese mudou. Evangelismo é para todo mundo tem que ser testemunha, seja evangelista ou não seja, o testemunho é para todo mundo. Mas é que era uma coisa mais formatada. Era assim que funcionava. Aí alguém era eleito para um cargo que o outro estava de olho, amarrava as trombas, né? Mudava de igreja por isso. Até hoje, né? Tem umas coisas assim, por aí. Aqui não, sei. Lá também não. Mas por aí, né? Então, ciúme, mágoa, queixume, essas coisas não devem fazer parte da vida do crente. Não deixe que isso venha ocupar o seu coração. Se você tem algum tipo de mágoa com alguém, vai lá e resolve com a pessoa numa boa, sabe? Dialoga assim, de coração aberto e coloca essa situação para resolver. Não carregue isso ao longo dos tempos. Devemos evitar, como disse antes, 2 equívocos no nosso meio. Um é quando o crente acha que não tem valor. Ele pensa, não tenho instrução. Lá, né, no meu início de ministério, em Vila Margarida, era uma igreja, socialmente falando, muito pobre no começo, né, bem pobre, beira de favela, e a maioria era migrantes, o pessoal quase todo analfabeto, né? Então os irmãos falavam assim, eu não tenho leitura. Olha, não tem essa, não tenho instrução, não tenho capacidade, não tenho cultura, não tenho leitura, não sirvo para coisa alguma. Mentira do diabo isso. Nenhum crente pode dizer diante de Deus, sou muito simples. Todo crente sabe orar, é só querer. Todo crente pode amar, é só desejar amar. Não precisa fazer nenhum curso. 5 passos para você ser um crente amoroso. É só abrir o coração, Senhor, Espírito de Deus, faz a obra, deixa eu amar. É isso. Não precisa fazer um curso para convidar o vizinho, para falar que Jesus ama o colega. Não precisa, é simples. Então todo crente pode ser útil. Ninguém pode dizer, Senhor, eu sou tão tímido que não posso fazer nada. Eu sou despreparado. Não há nada nessa igreja que eu possa fazer pela obra de Deus, porque eu não tenho nenhuma competência. Não é verdade. Você tem valor. Nas mãos de Jesus tem. Se você está nas mãos de Jesus, tem valor.
Você importa para Deus, você importa para a igreja do Senhor, o seu envolvimento é precioso para o avanço do reino de Deus. Outros, em vez de serem omissos, às vezes se sentem incapazes. Em vez de se sentirem incapazes, como esse exemplo que eu dei, se sentem muito capazes. E por isso, às vezes, se tornam prepotentes, sócios de Deus, impositores da verdade, e acham que só as suas ideias são válidas. Então, esse diz assim: se não fosse eu, esta igreja não existiria. Oh, se não fosse a minha contribuição, oh, se não fosse a minha presença, isso aqui não andava. Eu posso falar, né? Eu lembro assim de um período, já faz muito tempo, lá na CBP, nós tínhamos um ministério de louvor muito bom. Eu acredito que naquela época talvez fosse o melhor da região. Era muito bom a turma, mas era uma turma difícil de lidar, viu? De repente tem algum me assistindo, mas é verdade, você sabe. E um dia lá, então, hoje está um pouco diferente a coisa, né? Mas a gente tinha grupo de teatro, de coreografia, não sei o que, um monte de coisa, desses negócios aí, sem problema. E os horários, né, eram, às vezes, porque era só aquele salão que a gente tinha que, de tanto a tanto fulano ensaia, de tanto a tanto outro grupo, era assim que era acertado. E lá estava o dia do grupo do teatro ensaiar, e de repente chegou alguém no louvor e falou assim: fora. Não, mas hoje é o nosso horário. Não quero saber, nós somos do louvor. O louvor é que é o principal aqui na igreja. Então vocês arranjam outro. Aí a pessoa foi me buscar, né? E casualmente aquele dia eu estava lá, a pessoa responsável pelo. Olha, está acontecendo isso e lá. Eu tive que descer e conversar. Falei: olha, cara, não, é eles. Ah, mas não tem mais, é o horário dele, vem no seu, né? Porque era mais importante. E teve outra situação também com esse pessoal, né? Que uma das pessoas disse assim: porque o ministério de louvor é o ministério de ponta da igreja. Aí eu falei: que ministério de ponta? Coisa nenhuma. Ministério de ponta é o que aponta para Jesus. Vocês estão apontando para Jesus, então não tem ponta nenhuma aqui, né? Que coisa! Todos, não importa o que você esteja fazendo, se é para o Senhor, se você está fazendo de coração limpo, aberto, com alegria, com amor, dedicando ao Senhor, isso é de ponta. Seja limpar o banheiro, seja varrer o quintal, seja arrumar as cadeiras, não interessa. Se é para o Senhor, de coração, é de ponta. Não precisa ser aquele que está pregando, não. É isso. Será que eu vou apanhar hoje? Né, hoje tem nas igrejas se usa o termo ministro, ministério, né? Parece uma coisa tão importante, ministério de, já falei do louvor, vou ficar quieto, senão o Jeff, que é grande, vai querer me pegar. Quem é que pegou no meu pé? Ministério de quê? De intercessão, porque, né? Importante, né? Quer ser ministro de intercessão, ministro de louvor, ministro de sei lá, qualquer coisa aí, parece uma coisa tão ministro, ministério, quer ser ministro, quer ter ministério, pois saiba que, biblicamente falando, ministro significa servo, ministério significa serviço. Quer ser ministro, sirva. Quer ter ministério, sirva. Quem quer ser ministro tem que se dispor a ser servo. Quem quer exercer ministério tem que aprender a trabalhar, a servir, a dar duro. E tem que ser servo de orelha furada, né? Porque naqueles tempos era assim, o cara era escravo, mas alcançou a liberdade, né? Chegou o ano lá do perdão, do jubileu, sei lá o quê. Então, mas eu quero continuar, porque esse Senhor é tão bom, né? Então,
Voluntariamente ele se dispunha e tinha a orelha furada, ganhava um brinco. Então, se quer ser servo, seja um servo de orelha furada. Sabe, se disponha a servir assim. Moisés é o líder, e as mãos erguidas são um símbolo do seu ofício profético. Arão e Hur são os seus assessores e poderiam dizer, nessa hora, Moisés, isso não é problema nosso. Você, que é o líder, que se vire. Resolva o problema aí com os amalequitas. Mas com a sua atitude eles disseram, fazemos parte de um todo. E isso é também problema nosso. Josué e os soldados poderiam dizer, Moisés está numa boa. Nós aqui, nesse sol escaldante de deserto, lutando com esses cruéis adversários, e o homem lá em cima, sentado, com as mãos para cima, ô velhote folgado, né? Problema dele agora, ele que se vire. É assim, às vezes, que se pensa por aí, mas não foi assim que aconteceu. Cada um reconheceu o seu lugar, o seu papel. Nenhum deles se omitiu ao cumprir a sua parte. Nenhum deles exorbitou, se achando o tal, se achando a estrela do espetáculo. Bem no início do meu ministério, lá na Vila Margarida, 79, eu acho, e eu estava numa reunião assim, foi um momento de oração de manhã, o pessoal, algumas pessoas lá sentadas, eu acho que era um domingo de manhã, e a gente ia orar por alguma coisa. Então, pedi ao pessoal que apresentasse seus pedidos, e naquele dia, uma senhora se levantou e falou assim, olha, eu nessa época, eu trabalhava em São Paulo, não sei se foi 79 ou 80, e trabalhava em São Paulo, era o último ano da faculdade, isso foi em 79, se foi em 80 eu estaria já casado, não sei se eu ainda estava trabalhando lá, se eu estava aqui, mas eu sei que final de semana a gente saía para visitar e tal, era uma correria louca. E essa senhora levantou e falou assim, eu tinha acabado de chegar na igreja, eu peço que a igreja ore para que Deus envie um obreiro que ame visitação, porque os meus vizinhos estão todos lá esperando alguém para visitar, então que ele mande um obreiro para visitar os meus vizinhos que estão precisando. Aí a molecadinha, os adolescentes, olharam para mim, agora, o que ele vai fazer? Falei, irmã, a senhora desculpe, mas quem tem que visitar os seus vizinhos é a senhora. Quem tem que falar com eles é a senhora, não é o obreiro que Deus vai mandar. Ela estava me provocando, na verdade, sabe? É que eu usava uma barba linda, assim, e ela não gostava da minha barba. Mas é isso. Muitas pessoas pensam assim, que o trabalho é do pastor, ou é do líder tal. Não, o trabalho da igreja do Senhor é de todo o povo do Senhor. Muitos por aí talvez orem assim, Senhor, ajuda o teu servo, pastor, a ganhar a cidade para Cristo. Olha, eu tenho certeza que se vocês orarem assim pelo seu pastor, ele não vai ganhar a cidade para Cristo. Cadê o Marcos? Vai ganhar? Claro que não. Nem se juntar os 4 vão ganhar a cidade para Cristo. Não tem jeito, pessoal. A cidade só será ganha para Cristo quando cada servo de Deus nessa cidade cumprir o seu papel. Pastores e membros no geral. Porque pedir gente para fazer o trabalho que é da igreja é uma posição muito cômoda. Não é assim que a vitória acontece, mas é quando cada um compreende o seu lugar e a sua parte. Eu tenho valor. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Então pense assim, eu tenho valor. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. E a gente não sabe até onde chega o alcance do nosso trabalho.
Pastor Marcos, fala mal dele agora, né? Olha, ele já está com o coração tremendo, apertado. Então, lembro assim, em 69, passei o ano todo, não só eu, certamente, mas eu assumi um compromisso, vou orar o ano inteiro lá, até esse cara se entregar para Jesus. Foi o ano inteiro de 69, eu passava na casa dele e chamava, Marcos, vamos para a igreja? Ah, não, agora não, vou mais tarde. Era assim. Mas foi o ano todo. Mas no fim do ano, ele se entregou para Jesus. Não sei se a decisão começou lá no apelo na igreja, terminou na casa dele, ali no quarto, mas não interessa. Começou e ele se entregou para Jesus. É assim que funciona. Interceder, falar do amor de Deus. Outro caso assim que eu acho bem interessante, que eu estive compartilhando com uma pessoa agora esses dias. Eu morava ali numa vilinha no Cachapuã, e de fundos tinha um vizinho, um rapaz, que tinha uma amizade com a minha irmã, então eles conversavam, e um dia ele subiu, minha irmã não estava, ele chamou para conversar alguma coisa, e fui eu que atendi, né? E eu falei, Zé, vamos para a igreja? Estava em conferência, era o Ernesto Nini que estava aí, pastor Ernesto Nini, que estava falando lá na primeira de São Vicente. Vamos lá, tem uma conferência. Mas eu tenho um concurso amanhã de manhã, então eu vou dormir cedo, vou ficar não sei. Não, faz assim, vai no culto hoje, sábado, que você, amanhã não, vai ir bem no concurso, você vai passar. Olha só as bobagens que a gente fala, né? Assim, mas foi só para chamar ele mesmo, não estava profetizando nada, não. Nem era falsa profecia, era só o desejo que ele fosse. Aí ele falou, tá bom, eu vou, e foi. Se entregou para Jesus. Né? A gente não sabe o alcance da bobagem que a gente faz às vezes, né? É assim, a Zilda lá na igreja, né, ela sempre conta que ela foi ganha através de uma cocada. Um senhor ofereceu uma cocada para ela, falou assim, vamos menina para a igreja, eu te dou uma cocada. Ela topou, foi pela cocada, encontrou Jesus. Hoje toda a família é do Senhor Jesus, né? Foi pai, mãe, irmãos, irmã, todo mundo foi conhecer Jesus. Às vezes uma coisa tão simples, tão pequena, tão singela, pode servir para ganhar alguém para Jesus, ou levar a pessoa ao conhecimento do Senhor. Não contei a história da irmã rabugenta aí porque eu estou com raiva dela, já até partiu para a eternidade, né? Mas para que a gente saiba que o trabalho do Senhor é de todos nós, que Jesus não prescinde de nenhum de nós, que todos nós importamos na obra, podemos dar de nós, podemos servir ao Senhor. E o trabalho de cuidar não é só do pastor, é da equipe toda, é da igreja toda. Caminhando para o fim. Charles Spurgeon, que foi chamado de o príncipe do púlpito batista, um dos grandes pregadores que o mundo já conheceu, começou a pastorear aos 18 anos. 18 anos. Com 21 anos, ele tinha feito uma revolução na Inglaterra. Quando a sua igreja dedicou um templo com capacidade para 5.000 pessoas, outras 5.000 ficaram do lado de fora. Aos quintos domingos, então uma vez a cada trimestre, ele proibia os membros da igreja de irem ao culto. Dizia, deixa só para visitante. E lotava de visitante. Claro, que era outra época, outra situação. Não quero que pense que a gente quer novos Spurgeons, né? Não é isso. Mas ele conta, então era só para destacar o trabalho dele, a significância que teve. E muita gente conheceu Jesus através das suas pregações. Mas ele conta numa das suas obras, num dos seus livros, que em certa ocasião ele teve um sonho. Talvez você já conheça essa história. Mas nesse sonho, Deus lhe disse, você não vai ganhar nenhum galardão sobre essas pessoas que se converteram aí na sua igreja, não. E ele perguntou para Deus, por que não? Porque o galardão que está reservado é daquele senhor idoso ali,
aquele velho cego, aquele senhor cego ali, e que senta no primeiro banco e fica orando pelas pessoas, pelos perdidos. O pastor Exaltino, que foi meu pastor em São Paulo, trabalhei com ele e depois servi na igreja com ele também. E quando ele se lembrava desse episódio, eu estou trazendo essa história porque eu lembro de muitas mensagens dele e ele citou esse caso numa mensagem. E ele sempre dizia assim, a respeito, quando se falava desse homem que seria galardoado por Deus, porque ele gastou seu tempo orando, esse velho cego. Ele dizia assim, como eu preciso de velhos cegos. Claro, ele não estava falando da cegueira realmente, mas ele estava dizendo que como eu preciso de gente que interceda por mim, que ore por mim. Certamente o pastor Marcos também precisa de muito velho cego. E velha também. Mulheres não vão ficar de fora não, mas se bem que aqui não tem nenhuma velha, nem velho, né? Só eu mesmo. Então, pessoal, não há ninguém que possa dizer, não tenho nada para fazer. Se alguém disser isso, na igreja não tem nada para fazer, vou mudar de igreja. Tem um ministério ou serviço de oração, o da solidariedade, o da compreensão, da contribuição, do abraço. Agora não está dando para abraçar muito, mas vai voltar. Do convite, do sorriso, etc. Todo mundo pode ser útil, qualquer um pode ajudar, qualquer um pode abençoar. Não precisa fazer curso teológico. Eu disse nesses dias lá na CBP, pessoal, não precisa pensar que você tem que ir para o seminário, para a teológica, fazer um curso, que você só vai servir a Deus se for pastor. Não é isso, não é isso. Você pode servir a Deus na atividade que você exerce. Pedreiro, sapateiro, nem sei se hoje ainda existe sapateiro, mas costureira, falamos da mulher que costurava, né? Cozinheira, dona de casa, advogado, pianista, qualquer coisa. Você pode servir a Deus e ser bênção na sua atividade. Mas se Deus chamar para você estudar, se preparar para um ministério, aí é outra história, vá. Atendo o chamado do Senhor. Então, mas ninguém pode dizer, não tenho nada para fazer, porque não há desculpas para ninguém. Vou voltar a citar o pastor Exaltino. Eu cito muito ele porque ele foi muito relevante na minha vida. E ele uma vez contou uma história assim muito, muito interessante. Ele tinha bastante histórias interessantes, mas essa aí eu achei demais. Ele contou que uma vez ele fazia conferências na Igreja Batista Memorial da Tijuca, no Rio de Janeiro. E antigamente as igrejas, acho que até hoje algumas igrejas usam esse expediente de cruzadas, de conferências e tal. E então era ele que estava pregando nessa conferência. Aí chegou um irmão e disse assim, ele disse que era um irmão bem interessante. Olhou assim e falou, pouca gente, né? Acho que o povo não saiu convidando os seus sami e tal. Ele falou, pouca gente. Aí o irmão desceu, saiu e começou a abordar as pessoas na rua e mandar a gente para dentro do salão. E a igreja, a sede da igreja, o salão, né, o templo, era perto do quartel do exército. E diz que vinha lá uns soldados grandalhão, tipo 1,90 m, aqueles guarda-roupa, né? Grandão, e que o Isaías, que era o nome do homem, que era um cara pequenininho, baixinho, então se põe na frente, de repente, vem os soldados caminhando, ele se abre os braços, se põe na frente dos soldados e diz assim, quantos dias tem na semana? E os grandalhões levaram um susto, né? Ficaram assustados com aquele pequeno homem, de repente, quantos dias tem na semana? 7 dias. Quantas horas tem no dia? 24. E quantas horas dá 24 horas por 7 dias? Aí vai 168 horas na semana. E quantas horas vocês da semana deram para Deus? Aí os caras ficaram assim, nenhuma. Então vem cá.
agarrou um deles e foi puxando e falou assim: então vamos dar uma horinha para Deus. E pôs os caras para dentro. Aí o pastor Exaltino disse que um dia ele estava pregando numa conferência, alguma situação, na igreja, não vou lembrar o nome da igreja, numa igreja em Boa Vista, em Roraima. Olha, lá em cima, vizinho da Venezuela. Estava pregando lá e contou essa história. Contou a história de Isaías. E que de repente, lá no fundo, um homem grandão ficou em pé e disse: é verdade, é verdade. Esse dia ele me pôs para dentro e eu aceitei a Jesus. Que coisa, né? Que história linda, eu acho, maravilhosa, né? É verdade. Nesse dia ele me pôs para dentro e eu aceitei a Cristo. E talvez muitos não tenham esse tipo de ministério do Isaías, né? Essa coragem toda. Já pensou em enfrentar uns grandes, não sei quantos eram, eu imagino 3, mas é a imaginação minha. Uns grandão para dentro assim? Pois é. Mas o pastor Ney, que foi mostrado ali, né, o que comprou esse terreno aqui, seria o Educandário Batista aqui. Você sabia disso? Lá nos anais da primeira igreja, tá, aqui seria o Educandário Batista. Esse terreno aqui, você viu lá na foto, alguns talvez tenham conhecido, né? Pastor Ney também contava de um homem, infelizmente eu não lembro o nome dele, e preciso ver se a dona Emília lembra, que sempre vem essa história na minha mente. Pastor Ney contava de um homem que aparentemente não tinha habilidade nenhuma para servir ao Senhor, mas que esse homem costumava ficar na porta do salão lá do templo, mas que ele tinha um sorriso tão bonito, tão franco, tão contagiante, que as pessoas não conseguiam resistir ao convite dele e acabavam entrando para assistir o culto. E muitas então conheciam Jesus. Muitos foram ganhos para Cristo porque, primeiramente, foram ganhos pelo sorriso do irmão. Eu não sei como é o seu sorriso. Arrisca, né? Faz alguma coisa que esteja a seu alcance para influenciar outras pessoas, ganhar outras pessoas, trazer outros para o Senhor Jesus. Mas o fato é, o que eu queria destacar, que cada um de nós tem espaço no reino de Deus. Cada um de nós tem algo a fazer pela obra de Deus, porque nós somos parte de um todo e devemos ter a compreensão de que cada um de nós tem valor pessoal nas mãos de Deus. Independente não, mas nas mãos do Senhor temos valor. Nos capítulos iniciais de Atos, quando a história inicial da igreja primitiva é narrada, há algumas expressões sinônimas que vão se repetindo, bem interessante, falando dos irmãos. Todos, um só, unânimes, unanimemente, como um só homem, a uma só voz. A marca mais atuante, mais acentuada da igreja primitiva, não era o barulho que eles faziam, não era o alarido das suas orações, sei lá, das suas conversações. A marca mais acentuada da igreja primitiva também não eram as manifestações do Espírito Santo. A marca mais acentuada era que eles eram unidos, juntos, formavam um só corpo, engajavam-se num projeto como uma só pessoa. E a primeira vez que alguém quebrou essa unidade, Ananias e Safira com a mentira, o que aconteceu? Morte pelo Espírito. Não estou aqui jogando praga em ninguém, tá, pessoal? Quero é só bênção, né? O desafio não é esse. É que a gente seja um em Cristo e que juntos trabalhemos por essa causa. Que ninguém desista de fazer a sua parte, porque é no fazer a sua parte que vocês alcançarão a vitória, que nós alcançaremos a vitória, quando cada um cumprir o seu papel. A irmã escalada lá na cantina, aqui está funcionando cantina já? Não. A nossa está voltando hoje, especialmente por um motivo, né? Porque não dava, né?
a irmã que está escalada lá, fazer com alegria, fritar o pastel. Aqui frita pastel, fritar o pastel com amor, já pensou? Não gosto muito de pastel, mas pastel com amor deve ser bom, né? Aquilo que a gente faz para o Senhor tem valor e é usado pelo Senhor para edificar o seu povo. O livro de Atos deixa muito claro que o segredo da vitória de uma comunidade cristã está na sua coesão, quando todos se unem ao redor de um propósito. Que aqui haja compreensão, que cada crente faz parte de um todo, que cada um compreenda que tem valor pessoal e que Deus conta com o seu serviço, porque desse jeito a vitória vem. Querem ser vitoriosos? Observem os princípios da palavra de Deus. E aqui haverá vitória. Deus abençoe essa igreja, cada um em particular, vocês num todo. E eu quero ouvir muitas notícias boas. Eu quero não porque eu tenha alguma importância, mas eu quero porque é prazeroso ouvir boas novas, boas notícias. E quando a gente ouve dizer que uma igreja vai bem, está vencendo, superando os obstáculos, vencendo nas lutas, superando as adversidades, a gente se rejubila no Senhor. Então, Deus abençoe vocês pelos próximos aniversários, até que Jesus volte. Deus abençoe, então. Aqui é com o senhor. Vamos ficar em pé para a última música. Jesus, tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que há de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir, pois tu nos ama e o teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus, pois tu nos ama e o teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, 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 maravilhoso és, Jesus, Jesus, maravilhoso és, Jesus. Vamos cantar mais uma vez? Jesus, tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que há de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir,
sacerdotes para Deus, pois tu nos ama e o teu sangue nos libertou e nos constituíste em sacerdotes para Deus, Jesus, 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 maravilhoso és, Jesus, Jesus, maravilhoso és, Jesus, 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 maravilhoso és, Jesus, Jesus, maravilhoso és, Jesus, Jesus. Amém. Dois. Queremos agradecer, pastor Jorge Henrique, muito obrigado pela palavra edificante, amém, irmãos? E encorajadora, né? Também uma palavra que instruiu, né? Nos instruiu como igreja e vamos aplicar, né? E as duas receitas da vitória, amém, igreja? Vamos lá, que Deus abençoe, tá? Vocês nessa semana, tá bom? Cada um de vocês, os que estão aqui, os que estão em casa também, graça e paz em nome de Jesus.